Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, mais de ti, Jesus. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, mais de ti, Jesus. É necessário que tu cresças e que eu diminua dentro de mim. É necessário que tu cresças e que eu diminua até o fim, para que os cegos vejam, para que os coxos andem, para que os mortos venham ressuscitar, para que a igreja cresça e em santidade avance, vista suas vestes, para com o noivo se encontrar. É necessário que tu cresças e que eu diminua dentro de mim. É necessário que tu cresças e que eu diminua até o fim. É necessário, é necessário que tu cresças, eu creio, e que eu diminua. Eu quero assim dentro de mim. É necessário que tu cresças e que eu diminua, não só hoje, até o mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, Jesus. Mais de ti, Senhor. Mais do teu querer, da tua vontade em minha vida. Mais de ti, menos de mim, menos de mim, Jesus.
Eu quero hoje concluir, pelo menos concluir em parte, porque esse é um assunto que a gente nunca vai concluir definitivamente. O tema dos nossos cultos tem sido a providência divina e a responsabilidade do homem. E eu tenho pedido aos irmãos para falarem comigo esse tema, a providência divina e a minha responsabilidade pessoal. Vamos falar? A providência divina e a minha responsabilidade. Esse tem sido o tema que eu propus aos irmãos para nós conversarmos, compartilharmos nesse tempo de culto. E eu explico você, embora talvez nem precisasse. Eu creio que esse assunto, esse tema, é extremamente atual, necessário para as nossas vidas. Nós estamos vivendo em tempos desafiadores em todos os aspectos, mas, sobretudo, desafiadores quanto à nossa confiança de que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de avanço tecnológico, de muito desenvolvimento, não há a menor dúvida quanto a isso, que nos últimos 20, 30 anos nós demos um salto assustador na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, parece que a nossa confiança em Deus está cada vez mais abalada. Quando nós ouvimos notícias para todos os lados de crises, de guerras, agora há pouco eu tenho visto que começaram já a surgir na internet a previsão da Terceira Guerra Mundial. Já ouviram isso na internet? Já viram? Começaram as previsões agora sobre isso. Houve um tempo que parou. Esse tema volta de vez em quando. E à medida que o cenário político movimenta-se das grandes potências, as tensões aumentam, e aí surgem os profetas, e surgem aqueles que vão fazer previsões, até porque tem gente que vive disso. E muitas vezes eu percebo que nós, como crentes, vamos embarcando nesse espírito de fatalismo, nesse espírito de medo que vai assolando as pessoas ao nosso redor, no trabalho, na vizinhança. E ao invés de nós vivermos uma vida, como a palavra de Deus nos assegura, de confiança inabalável, nós acabamos entrando numa neurose, num nervosismo com relação aos acontecimentos que nos cercam. E perdemos uma extraordinária oportunidade de testemunho. E acabamos muito de nós adoecendo, porque a ansiedade, quando ela se torna aguda, ela vira doença. Preocupação todos nós temos, mas quando ela se torna aguda, quando ela cresce, ela vira uma doença. Dizem que a ansiedade é a doença do século. Nós estamos tão preocupados com o nosso futuro, em função das últimas notícias, dos últimos acontecimentos. E o nosso Brasil está dentro desse contexto, e não há dúvida que eu e você estamos dentro desse contexto sendo abalados por isso. Por isso o tema é tão importante, providência divina. E nós afirmamos com todas as nossas forças que nós cremos num Deus que é soberano. Mas ainda mais do que isso, nós afirmamos que esse Deus soberano, ele é um Deus providente. É um Deus que faz com que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que o amam. É um Deus que dispõe, conforme a sua sabedoria, todas as coisas, desde as mínimas, mais simples, até as mais complexas. Você me pergunta, pastor, você está preocupado qual o presidente dos Estados Unidos? Mais ou menos. Porque alguns dizem que, dependendo do candidato,
nós estamos aí, de fato, à beira da terceira guerra. Tudo bem, irmãos, eu me preocupo também, como você, com isso, embora eu esteja tão longe, mas a gente sabe que nesse mundo globalizado a gente sente as consequências de tudo. Mas deixa eu te falar, Deus tem esses homens debaixo do seu controle. Não há poder maior que o poder do nosso Deus. E Deus é que dispõe os governos conforme o seu querer. Eu estou pensando numa coisa complexa, grande, que talvez você esteja até não muito preocupado com isso. Mas eu estou pensando também no fato de que você estar aqui hoje à noite está dentro desse plano de Deus. E eu gosto de usar essa palavra no sentido positivo, subversivamente. Debaixo dos panos, Deus fez com que todas as coisas coordenassem para que você estivesse aqui hoje à noite. Subversivamente, porque talvez você nem percebeu. E, em primeira instância, não foi única e exclusivamente decisão sua. Deus manifestando a sua vontade, muitas vezes que não dá para compreender toda, Ele trouxe você aqui essa noite para ouvir a palavra. Você crê nisso ou não? Que é o Deus das grandes coisas, mas Deus das pequenas coisas. E que, embora eu não saiba, eu não tenha domínio sobre o que vai acontecer comigo daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, amanhã ou depois, eu não sei se amanhã, você pode confirmar comigo, eu não sei se amanhã eu vou chegar no meu trabalho e tem uma carta de demissão na minha mesa. Uma vez eu falei isso no culto e aconteceu na vida do irmão. Ele me procurou, falou, pastor, o senhor profetizou. Eu falei, e aí? Ele falou, estou firme. Ele falou, mas como você está firme? Estou firme porque eu já entendi que Deus quer algo melhor para mim. Eu preciso me reciclar, eu tenho um curso e eu vou entrar na minha área. E eu tenho certeza que eu vou crescer. Eu falei, amém, irmão, é isso aí. Deus que fecha portas e que abre portas. Então, embora a gente não saiba o que vai acontecer, algo que nós precisamos afirmar é que Deus está no controle da sua vida. É que Deus dirige soberanamente a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu falei da providência divina em diversos aspectos, mas hoje, sobretudo, eu quero focar sobre a providência divina no suprimento das nossas necessidades materiais. Eu quero dar um enfoque diferente, especial nessa área. E, de novo, a justificativa, a razão, não é porque eu recebi uma revelação de Deus essa madrugada, não. É porque isso afeta profundamente a nossa vida. Irmãos, vamos ser sinceros, nós estamos aqui adorando a Deus, que momento gostoso, viu, Cleito? Benção. Mas nós estamos preocupados com essa semana com as contas que nós temos para pagar, ou não? Sim ou não? Amém. Estamos. E você vai sair daqui, você vai continuar preocupado, porque, como diz um amigo meu, vai chegar uns convites pelo correio amanhã. Os boletos de pagamento chegaram na casa dele, ele falava assim para a mulher, bem, chegou uns convites aí. Ele falou, que convite, marido? Isso é conta para pagar? Ele falou, não, mas é tão gostoso pensar que o pessoal está mandando convite para a gente. Eu falei, então, entra na realidade e abre os convites aí. Vai chegar amanhã a conta. Amanhã tem uma reunião na sua empresa e o seu chefe vai reunir com você, o líder lá do seu departamento, e vai pressionar você a produzir tremendamente. E você está preocupado com essa reunião. E vão ter muitos durante a semana. Sabe por quê, meu amado irmão? Não dá para separar a nossa vida espiritual em partes. Não dá. A gente fala sobre isso didaticamente, mas não dá. Enquanto nós estamos aqui, Deus está tratando conosco, Ele está tratando em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira.
E não foi à toa que Jesus tantas vezes abordou esse tema nas suas ministrações. Quando ele disse para os seus discípulos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque se Deus cuida dos pássaros, quanto mais não vai cuidar de você? Se ele veste os lírios do campo, quanto mais Deus não cuidará de vocês que são filhos? Então, por diversas vezes, Jesus tratou desse tema, por ser ele tão essencial na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, muitas vezes é aí que a coisa pega, né? Muitas vezes é aí que nós temos problemas. Quantos casamentos que estão sendo destruídos por causa disso? Relacionamentos que estão sendo abalados por causa dessa área. E a gente, às vezes, na igreja fica cheio de pudor de tocar nesse assunto, né? Cheio de pudor. Ixi, o pastor vai falar sobre dízimo, vai falar sobre oferta, como é que as pessoas vão reagir? Outro assunto que tem muito preconceito e muito pudor é sexo, né? Se eu anunciasse para você que hoje à noite o nosso sermão seria sobre vida sexual, como é que você reagiria? E aí, Amélia, como é que ia fazer? Porque na classe de família, tudo bem, a Amélia mais o Elcio toca nesse assunto, mas no culto à noite, pastor, sobre esse assunto, isso é preconceito nosso. Porque quando você abre a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Deus trata dessas coisas. E às vezes, como diz um professor de teologia meu, tem crente que quer ser mais crente que a Bíblia. Então tem coisas que Deus trabalha abertamente conosco, que nós estamos cheios de preconceitos, e o inimigo bate palma, aplaude, porque ele percebe um povo despreparado no meio de uma guerra. E são áreas que nós estamos sendo vencidos terrivelmente, meus amados. Dinheiro e sexo. Infelizmente, são áreas terríveis para nós. E nós precisamos trabalhar essas coisas de uma forma bíblica, mas realista. Realista dentro de um contexto que nós vivemos, em que as coisas estão sendo postas tão claras e o diabo não dá voltas para falar e para tratar e para atacar a gente nessa área. Portanto, eu quero fazer essa introdução para preparar o seu coração, porque de vez em quando nós vamos voltar a falar sobre isso. Aliás, a gente fala sobre isso, né, quando trata dos dízimos e ofertas. Mas hoje, especificamente, nós vamos ler esse texto e vamos aprender algumas coisas sobre a providência divina na nossa vida material e qual é a nossa responsabilidade nessa área. Então vamos ler lá o texto, João capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Diz assim o texto, João 6, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão via ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Amém e amém. Deus possa nos trazer iluminação e sabedoria na ministração da sua palavra mais uma vez. Meu querido irmão, não há a menor dúvida de que está aqui declarado no texto que Jesus está preocupado com o suprimento material, porque o texto nos informa que Jesus ergue os olhos, versículo 5, e o que Jesus percebe? Jesus percebe uma multidão, e conforme relatos de outros textos bíblicos, Jesus percebe uma multidão perdida, sem pastor, sem esperança. Mas Jesus também percebe uma multidão de estômago vazio. Jesus percebe uma multidão faminta. E a partir desse contexto é que Jesus opera um dos seus sinais. Como todos os sinais, como todas as manifestações de Jesus, elas tinham o propósito de glorificar a Deus e tinham o propósito também de revelar a Jesus como Filho de Deus, enviado a esse mundo para a salvação. É preciso que isto fique bem claro, que os milagres e os sinais operados por Jesus sempre levavam ou tinham o propósito de fazer com que o homem olhasse para ele, não como milagreiro, mas como aquele que foi enviado de Deus para salvar e para suprir as necessidades mais básicas do ser humano, a saber, a necessidade de um Salvador. Porque o nosso problema maior, a nossa fome maior é a fome espiritual. O nosso problema maior é o problema de pecado. E todas as vezes que Jesus operava um sinal, ele queria com que o homem pensasse nessa realidade, de que ele é o provedor das necessidades mais básicas do homem, que ele é o provedor extraordinário, capaz de suprir o homem em todas as suas áreas possíveis. Por isso que quando nós falamos em providência divina, em ação de Deus provendo as nossas necessidades, nós temos sempre que ir a Jesus. É por meio de Jesus, é através de Jesus que ele supre cada uma das nossas necessidades. A pessoa de Jesus é central. É nele, por ele e para ele que Deus opera seus sinais, as suas maravilhas, e que Deus vai executando o seu propósito na nossa vida. Amém? O que eu preciso saber? O que a palavra de Deus me revela acerca da providência divina das minhas necessidades materiais? Em primeiro lugar, a crise ou a carência das necessidades materiais são oportunidades criadas por Deus para me ensinar como lidá-las, ou como lidar com elas, melhor dizendo, biblicamente. Eu vou repetir. A crise na nossa vida material, ou a escassez em qualquer área da nossa vida material, ela é criada por Deus para me ensinar como lidar biblicamente com ela. Deus não vai parar de criar crises até que nós aprendamos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Existem 1565 versículos que falam de dinheiro na Bíblia. 1565. Curiosamente,
107 versículos estão no Sermão do Monte. E 28 se referem diretamente a dinheiro. Jesus se referiu ao dinheiro ou à riqueza em 13 parábolas. Isso mostra como Deus está preocupado em que nós aprendamos sobre como lidar biblicamente com as questões materiais. Porque, como eu já disse para os irmãos, e eu não vou ficar repetindo, esse é um dos nossos maiores desafios. Portanto, querido, a primeira grande lição que a Bíblia nos ensina: estamos em crise. Pastor, estou passando por uma crise material. Parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos normais. Agora, uma coisa vai diferenciar você das pessoas que cercam você e de tantas que estão passando pela mesma crise que você está passando. É que você já aprendeu que Deus está permitindo essa crise para que você aprenda mais acerca da palavra, mais acerca de como você vai lidar biblicamente com isso. Isso chama-se providência divina. Segunda verdade importante sobre esse assunto fundamental: Deus é a fonte absoluta de todas as coisas, inclusive das riquezas e dos recursos. Deus é a fonte absoluta de todas as coisas, inclusive das riquezas e dos recursos materiais. O profeta Ageu escreveu que o Senhor dos Exércitos disse: minha é a prata e meu é o ouro. Desde os tempos de Moisés havia a compreensão de que Deus é quem dá força para adquirirmos riquezas ou bens materiais. E eu fico pensando, por que nós temos tanta dificuldade de entender isso? Que tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. E a força que eu preciso para trabalhar e conquistar alguma coisa na área material vem de Deus. A sabedoria, a sua inteligência para terminar uma faculdade, ter uma profissão, conquistar um lugar no mercado e ter um salário abençoado que supra as suas necessidades e que ainda sobra, meu amado irmão, essa força vem de Deus. Não é tão complicado entender isso, mas vamos mais a fundo um pouquinho. Não sei quem é o seu empregador. Muito provavelmente seja alguém que não tenha temor a Deus e que não leva a vida pelos princípios da palavra. E você sabe que ele é muito rico. E eu vou te dizer uma coisa: tudo pertence a Deus. A riqueza dele pertence a Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, que a riqueza que pertence a Deus é só a riqueza dos crentes. Que o dinheiro que pertence a Deus e que os valores e o suprimento das necessidades que vêm para os cristãos tementes a Deus, esse vem de Deus, o outro vem do diabo. Ah, meu querido irmão, isso é uma falha grosseira da nossa parte acerca do entendimento bíblico. Tudo, absolutamente tudo pertence a Deus nessa vida. Aí você pode dizer que o diabo muitas vezes faz uso dessas coisas? Faz, sempre com a permissão de Deus. Mas em primeira e última instância, a Deus pertence tudo. Toda a riqueza, todo o ouro e toda a prata. Terceira coisa importante: o nosso relacionamento com Deus é pactual. O que eu quero dizer com isso? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos num pacto com Deus. O que é pacto? Pacto requer pelo menos duas partes. Deus e a outra parte somos nós. Como nós falhamos no primeiro pacto, Deus escolheu a Jesus para nos representar no segundo pacto. Então, Deus fez um pacto
Deus e cada um de nós tendo como nosso representante a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é um pacto. E esse relacionamento com Deus que eu e você temos só é possível porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida, acertou as nossas contas com Deus e possibilitou agora que nós tivéssemos acesso a Deus e pudéssemos nos relacionar com Ele novamente. Então nós falhamos no pacto com Deus, mas em Jesus, todos nós cumprimos esse pacto. Todo pacto tem condições, tem exigências, tem responsabilidades. Deus prometeu ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus prometeu em suprir as nossas necessidades, e a Bíblia está repleta de textos que mostram qual é o lado de Deus nesse pacto. E baseado nisso é que nós vivemos. Mas deixa eu te falar, tem o lado das nossas responsabilidades no pacto. E para você entender, isso é mais ou menos como o casamento mesmo. Em que você tem privilégios, mas você tem responsabilidades. E você compreende muito bem essas responsabilidades, principalmente quando alguém falta com você no cumprimento dessas responsabilidades, há um desequilíbrio nesse relacionamento. E Deus deixou muito claro as condições desse pacto. Eu vou citar um texto para você, como exemplo. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 27. Olha o que Deus diz. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. E a maldição, se vocês não cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus. Está aqui claro o pacto. Eis que eu vou abençoar vocês. Este é meu lado do pacto, disse Deus. Eis que eu vou suprir as necessidades de vocês. Esse é o meu lado no pacto, disse Deus. Mas tem a sua responsabilidade. Qual é? Obedecer a palavra de Deus, andar em obediência e viver em obediência. Então, essa relação pactual, querido, ela acontece, é ela que delimita a nossa relação com Deus, é ela que estabelece o nosso relacionamento com Deus em todas as áreas. Então, enquanto eu falo para você, meu irmão, Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, meu irmão, glorifique a Deus, porque Ele não vai faltar. Porém, eu preciso pensar na minha responsabilidade pessoal. Deus estabeleceu um ser. É por isso que a gente lê aquele texto de Malaquias, no Velho Testamento, e às vezes a gente treme nas bases quando fala de dízimos e ofertas. Deus dá uma palavra tão dura para o povo que estava sendo desobediente nos mandamentos, e Deus diz assim, é por isso que vocês estão sofrendo tanto, porque vocês não estão cumprindo a parte do pacto de vocês. É por isso que vocês estão aí com a lavoura cheia de gafanhoto, o gafanhoto devorador, porque vocês não estão cumprindo o lado do pacto de vocês. Malaquias é um profeta que levanta com essa palavra dura para recolocar o povo nesse relacionamento com Deus. É o profeta que vai exortar o povo a se lembrar da sua responsabilidade no pacto, porque Deus, por diversas vezes, diz, eu sou fiel, Deus é fiel, nós sabemos disso. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, Ele não falta, Ele não volta atrás na sua palavra, meu irmão. Em nenhum momento tenha dúvidas, Deus cumprirá o que Ele disse. Mas eu preciso entender que eu tenho responsabilidades. Logo, é honesto que eu e você pensemos, se as coisas no campo material não vão bem, será que eu estou falhando em alguma área com Deus?
Será que há alguma coisa na minha área, na área material, que ainda não está dentro dos propósitos de Deus? Meu irmão, e não basta. Às vezes você pensa assim, acho que o pastor está falando de dízimos e ofertas. Não, dízimos e ofertas é o de menos. Essa responsabilidade nossa na obediência à palavra vai além de você separar dinheiro e entregar na igreja mensalmente. É muito além do que isso. O que Deus espera de você e de mim é algo mais do que simplesmente de Ele. Ele espera todo o nosso ser. Por que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade em entender esse negócio de dizimar e de ofertar? É porque eles estão trabalhando na ordem inversa. Eles estão querendo entregar os bens materiais antes de entregar o que são. E na ordem certa que Deus estabeleceu, meu filho, primeiro eu quero você, por inteiro, o seu coração. E depois, vem as outras coisas naturalmente. Quem está com o coração em Cristo não tem dificuldades com isso. Quem procura viver em obediência a Deus, os seus mandamentos e aos princípios da palavra de Deus, com certeza está provando da providência divina na sua vida. Amém? Eu não estou falando para você de crentes 100% obedientes. Não existe. Eu não estou falando para você que Deus está com a caneta lá no céu, ou com a calculadora, assim, fazendo aquela conta assim, o fulano ganhou 10, deixa eu calcular aqui, 10% é 1.000. Então, eu vou ficar olhando lá no gasofilácio. Se ele der 999, o pau vai quebrar. Vai faltar. Vai furar o pneu do carro dele, ele vai bater o carro, e vai ser... Tem muita gente que se relaciona assim com Deus de forma legal. Deus não é legalista. Esse pacto de Deus, essa relação pactual é sustentada pela graça de Deus. Em última análise, Deus faz tudo. Ou seja, Ele estabelece regras para Ele mesmo. Eu suprirei você. E vou ainda derramar graça no seu coração para que você cumpra a sua parte. E perceba que há uma desigualdade muito grande. Tudo aquilo que Deus pediu para fazermos, Ele nos ajuda a fazermos, Ele nos capacita a fazermos, Ele se alegra com os nossos feitos. E você pode ter certeza que Deus só pede aquilo que nós podemos fazer. E ainda assim, meu irmão, nós nunca vamos obedecer a Deus 100%. E Ele vai olhar para nós e vai dizer o seguinte, não foi 100%, mas eu estou vendo não diretamente os meus filhos, eu estou vendo meu filho Jesus. Ele é o representante. E ele cumpriu 100%. Então eu vou abençoar. Eu vou abençoar o Honório, vou abençoar o Ivaldice, vou abençoar o Daniel, vou abençoar o Denis, vou abençoar o Raul. Não é porque eles são uns caras joia 100%, não. E eu não encontrei nada, absolutamente nada, na vida deles, não. Eu vou abençoá-los porque antes de vê-los eu vejo Cristo na vida deles. Isso é graça de Deus. Então, quando eu falo para você, meu amado irmão, a gente faz esse exercício aos domingos de fidelidade e de obediência a Deus aqui, entregando os dízimos e ofertas. Parte daquilo que Deus espera de nós é um exercício de fidelidade a Deus. E Deus vai nos abençoando muito mais do que aquilo que a gente oferece, do que aquilo que a gente dá, do que aquilo que a gente devolve. Ele surpreende a gente o tempo todo, dando muito mais, absolutamente muito mais do que aquilo que a gente merece. Os irmãos entenderam o relacionamento pactual? Hoje nós vamos estar tomando a ceia do Senhor baseado nesse pacto. Por isso que a gente, no texto da Santa Ceia, a gente fala da nova aliança, novo pacto que Deus fez em Cristo Jesus com cada um de nós. Quando você toma o pão e o cálice, Deus disse que vai nos abençoar se nós fizermos isso com temor. E Ele abençoa. Mas Ele não abençoa, não é porque nós oramos antes, pedimos perdão pelos nossos pecados e ficamos assim 100% com Deus.
Ele não abençoa por causa disso, porque nunca vamos ficar 100% com Deus. Os irmãos entenderam? Que é graça derramada sobre nós. Mas o que Deus espera de você e de mim? Algo que sim eu posso fazer. Deus abençoa o meu esforço, Deus abençoa o meu quebrantamento, Deus abençoa a minha dedicação, aquele desejo sincero que Ele percebe no meu coração, de fazer sempre o melhor para agradá-lo. É isso que Deus espera da nossa parte do pacto. Portanto, na sua vida material, se em alguma área você ainda não consegue obedecer a Deus, como os dízimos e ofertas, não desista, continue tentando. Não saia daqui mais culpado, mas saia daqui mais motivado a obedecer a Deus, porque a parte dele com você Ele vai fazer. E há um enorme prazer de Deus em tocar os nossos corações e em perceber essa nossa reação. Eu sei que tantas vezes, na hora do culto dos dízimos e ofertas, talvez você tenha pensado assim: pastor, eu estou em falta com Deus. Irmão, que bom. Que bom. Levante-se e procure fazer o melhor. Pastor, mas há 6 meses atrás eu fiz isso. E consegui ser fiel 6 meses. E como é que eu faço? Começa de novo. E tem crente que fica assustado quando eu dou essa resposta. Mas pode? Claro que pode, meu irmão. Isso é graça de Deus. É você ter esse desejo sincero de sempre agradar a Deus e recomeçar. Isso é relacionamento pactual. Agora eu queria que você, uma vez que você entendeu e concorda com essas 3 verdades básicas, você olha para o texto, nós vamos aprender como que a providência divina se manifesta na nossa vida. Em primeiro lugar, o olhar misericordioso de Deus está sobre a minha vida e a sua vida na hora da crise. O olhar misericordioso de Deus está sobre nós na hora da crise. Jesus, erguendo os olhos, Ele vê a multidão que tem necessidades. Ele vê uma multidão faminta, Ele vê uma multidão carente. O olhar misericordioso de Deus está sobre a minha vida e a sua vida quando nós passamos por problemas materiais, problemas financeiros. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olhar misericordioso. Olhar de bondade, olhar de compaixão. É o olhar de alguém que não apenas contempla, mas é alguém que sofre comigo e com você. É alguém que derrama lágrimas por causa da sua luta, das suas necessidades e das suas carências. A palavra compaixão, ela significa convulsão interior. Quando diz que Jesus compadeceu-se, não foi uma lágrimazinha teatral que ele derramou nos seus olhos, não, ele sentiu dores por aquela multidão faminta e carente, perdida. E quando Jesus olha para a minha vida e para a sua vida, é assim que Ele olha para mim e com você. Como alguém que se envolve, como alguém que participa e que de fato me ama. O olhar de Jesus significa para mim e para você, nós não estamos sozinhos na administração dessa crise. Creia nisso. Em segundo lugar, eu e você precisamos aprender a recorrer a Jesus em toda e qualquer situação. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Parece uma informação ou uma palavra tão simples aqui no Evangelho, né? Mas ela é profundamente importante para nós. Há uma multidão faminta, há um problema, há uma crise. Quem eu vou recorrer? A Jesus. Eu estou falando da oração, eu estou falando de você dobrar os seus joelhos, chorar na presença e falar com Jesus das suas necessidades materiais. É você contar para Jesus: Jesus, o negócio está complicado do meu lado. Jesus, eu estou passando uma luta grande. Nós falamos nas outras mensagens sobre a importância da oração. E nós falamos no domingo passado sobre a viúva
que perdeu o marido, e o credor bateu à porta da sua casa para cobrar uma dívida que o marido deixou e disse que levaria os seus filhos se ela não pagasse a dívida. O que a mulher viúva fez? Enfiou debaixo da cama e chorou? Correu para a casa da vizinha? Foi na lotérica fazer uma fezinha? Não. Eu vou ao profeta, o homem de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Que a oração de fato é recurso que Deus deixou para mim e para você usar? Então, quando a conta não fechar no mês, meu irmão, principalmente nessa hora, dobre o seu joelho e fale com Deus. O olhar misericordioso de Deus está sobre a sua vida, Ele está vendo aquele monte de conta que você fez. Ele está ali com você e espera que você conte para Ele todas as suas necessidades, todas as suas lutas, todas as suas angústias. Confie plenamente no poder sobrenatural de Jesus, porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Que bênção, né? Porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus é o provedor extraordinário. Os discípulos estão diante de uma grande necessidade, mas principalmente eles estavam diante de um provedor extraordinário. Amém? Eu e você estamos diante de uma grande necessidade. Isso não é novidade. Se está sobrando alguma grana lá no final do mês, glória a Deus por isso. Mas isso não é a realidade de muita gente. Às vezes falta. E às vezes aquele sonho que você acalentou por tanto tempo está indo por água abaixo. Aquele castelo desmoronou. Você está diante de uma grande crise. Eu conversei com um empresário crente, temente a Deus, e ele falou: pastor, a dor do meu coração, o meu sentimento que está me fazendo perder o sono, é saber que eu vou ter que despedir, mandar pessoas embora, famílias, pais de família. Como está doendo meu coração? Estou perdendo a noite de sono. É verdade, você está diante de um grande problema, de uma grande crise, de uma grande necessidade. Mas lembre-se, você está diante de um grande provedor também. Aonde os seus olhos estarão postos? Talvez esta seja uma pergunta fundamental. Eu quero recordar com você, primeiro, lembre-se que o olhar misericordioso de Jesus está sobre você na hora da crise. Recorra a Jesus antes de tomar qualquer decisão em relação ao que você vai fazer diante dessa realidade. Recorra a Jesus antes de tomar qualquer decisão. Fechar, abrir, vou fazer o quê? Recorra a Jesus. Confie plenamente no poder sobrenatural de Jesus. Terceiro ensino importante desse texto. Aprenda a praticar o princípio da entrega. O evangelista João, quando descreve esse milagre, ele diz que um dos discípulos volta-se para Jesus diante daquela grande necessidade e diz assim: Senhor, está aqui um rapaz. E depois de falar que estava um rapaz, ele disse o que o rapaz tinha. 5 pães e 2 peixinhos. E ele mesmo diz: mas o que é isto, Senhor, para suprir as necessidades de tanta gente? E aí, meu irmão, Jesus tomou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e alimentou uma grande multidão. Porque alguém entregou nas mãos de Jesus o que tinha.
Quantos de nós não estamos passando por lutas nessa área, mas ainda não aprendemos a entregar as coisas na mão de Jesus? Aquilo que nós temos. Quantos de nós não oramos todos os domingos: Senhor, abençoa as minhas finanças, abençoa minha vida material, Senhor, põe ordem nisso. Mas você já entregou aquilo que você tem de fato nas mãos de Jesus? E talvez você tenha apenas 2 pães e 5 peixinhos e você acha: o que é isso? O que vai resolver isso diante de tão grande necessidade? Eu acho maravilhoso, no texto que nós lemos sobre o dízimo, quando Paulo orienta a igreja sobre ofertar, eu quero que você confira na sua Bíblia. Há uma coisa que às vezes passa desapercebido aí do texto, que quando Paulo fala da oferta que os crentes da Macedônia fizeram, 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Presta atenção como que Paulo fala de dinheiro e ao mesmo tempo de graça. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram o quê? Olha, no meio de quê? De prova, de tribulação, não é porque estava sobrando, não. Perceba os detalhes. No meio de muita prova, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos. O que Paulo esperava? Que eles contribuíssem, que eles ajudassem. E Paulo diz: eles não somente fizeram isso, mas também deram-se a si mesmos. Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ô, benção. O que vem primeiro na entrega? O meu ser, meu coração. E naturalmente vem as outras coisas. Esse é o princípio da entrega. Não importa se são 2 pães e 5 peixinhos. Primeira coisa que Deus quer é você. Primeira coisa que Deus quer é você. Na verdade, quando nós falamos de entregar a Deus recursos materiais, nós estamos falando de entregar o nosso ser. Porque naturalmente as outras coisas vêm. Se eu pertenço a Deus, tudo que eu tenho pertence a Ele também. Se o meu coração está em Cristo, todas as coisas que eu pertenço também pertencem primeiramente a Deus. Então eu preciso aprender a prática da entrega. A entrega de todo o nosso ser e a entrega nas mãos de Deus de tudo aquilo que tem. Talvez você esteja pensando aí: pastor, a igreja tem tantas necessidades, né? Eu digo para você, tem muitos projetos, tem muitas necessidades. E você pensa assim: a gente precisa de um valor bem alto todos os meses para conseguir suprir as necessidades. Eu diria para você: sim, a gente precisa. E você pode me perguntar: pastor, meu dízimo é tão pequenininho, vai fazer falta, não? O que vai fazer diferença? Aquele rapaz não pensou nisso. Era uma multidão para ser suprida. E aquele rapaz não se preocupou, senão
em colocar nas mãos de Deus aquilo que ele tinha. E foi a partir daquilo que nós consideramos pouco que Deus fez uma grande obra. É assim que eu e você, que nós precisamos nos ver nesse projeto de Deus, meu irmão. A gente fala assim, meu irmão, Deus não precisa de você não. Em parte está certo. Mas Deus dá a você o privilégio de cooperar. As necessidades são tão grandes, o que eu tenho é tão pouco, mas o que Deus quer é isso mesmo, que primeiro venha você e depois o pouco que você tenha. E o resto é com Ele. O resto é com Ele. Deus agora tem a matéria-prima daquele que Ele precisa para realizar um milagre. Ele tem a matéria-prima. Ele tem um rapaz, que a Bíblia não fala o nome, e tem 2 pães e 5 peixes. E uma grande necessidade para ser suprida. Normalmente nós invertemos as coisas. Quem supre as necessidades é Deus. Não sou eu. E que cabe a mim é colocar nas mãos de Deus aquilo que eu tenho. Com aquele rapaz nós aprendemos a ser liberais. Meus irmãos, num tempo de muita fome, 2 pães e 5 peixes era muita coisa. Provavelmente ele saiu de casa e seus pais disseram, meu filho, leva o lanche, porque você não sabe que hora que vai voltar. 2 pães e 5 peixes, meu irmão, era muita coisa. E aquele rapaz coloca tudo nas mãos de Jesus. Faça um exercício aí e coloque-se naquela situação. Você colocaria nas mãos de Jesus tudo que você tinha? O texto não revela que aquele rapaz fez nenhuma pergunta, nenhuma objeção. Mas se eu der tudo para esse homem que eu nem conheço direito, como é que eu vou fazer para matar a minha fome? Se eu tirar meu dízimo e participar dessa oferta, como que eu vou fazer para sobreviver ou para suprir as minhas necessidades? Isso é com Deus, não é comigo e com você. O que Deus espera? Coloque os peixinhos e os pães na mão dele. O resto é com ele. Princípio da liberalidade. Nós aprendemos aqui ainda o princípio da gratidão. Então Jesus tomou os pães e fez o quê? Tendo dado graças. Essa é, talvez, um dos princípios mais importantes nesse processo. A gratidão a Deus. Muito mais do que um ato, é um estilo de vida. É um modo de olhar as coisas. A gratidão é uma atitude que a gente aprende. Não é necessário alguma coisa que nasça dentro de você. É uma atitude que você desenvolve e aprende. O texto ainda diz mais, que Jesus, diante daquela realidade de tanta carência, toma nas mãos os pães e os peixes que foram colocados nas mãos dele por aquele jovem e ordena que a multidão faça o quê? Se assente. Só que Jesus disse, se assentem em grupos, ou seja, se organizem. Eles repartiram em grupos de 100 e de 50 e 50. Porque a gente enfrenta crise financeira e carência material com organização e planejamento. Vamos falar juntos. Planejar vem antes de gastar. Eita, coisa difícil da gente aprender. Você acha que Jesus fez isto aqui, meus irmãos, simplesmente por fazer? Há uma lição preciosa demais aqui. Uma multidão carente, 2 pães e 5 peixes, se organizem. Se organizem. O tal do orçamento mensal, como os casais têm dificuldade para fazer isso, mas é tão importante. Planejar. Depois que Jesus ordenou
que eles se assentassem e se organizassem, vem agora a distribuição. Graças à dedicação daquele rapaz, que a Bíblia não fala nem o nome, uma multidão foi alimentada. Aquele jovem é um exemplo de alguém que repartiu o pouco que ele tinha. Ele colocou nas mãos de Deus o pouco que ele tinha. Há dois personagens principais nessa história. O primeiro é Jesus, que aparece do começo ao fim. Ele vê uma multidão faminta, ele se envolve com a multidão faminta e ele supre as necessidades da multidão faminta. E no meio dessa história tem um rapazinho que não tem nome, mas que coloca nas mãos dele 2 pães e 5 peixinhos. A multidão faminta está aí, ao nosso redor. As minhas necessidades e as suas estão aí, ao nosso redor, estaremos convivendo com elas. Deus não mudou. Ele é o mesmo, capaz de multiplicar recursos. O que Deus espera encontrar? Um rapazinho. Ele espera encontrar em mim, em você, a mesma atitude desse rapaz. Coloque nas mãos dele aquilo que você tem. Confie e experimente o milagre da multiplicação na sua vida e na sua casa. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. E Ele não vai falhar. Confie em Deus. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você tem e espere. E você vai dar testemunho daquilo que Deus fez. A gente não sabe até hoje o nome desse rapaz, a Bíblia não fala, também não precisava, né? Mas enquanto o Evangelho for pregado, esse testemunho será dado. Alguém que se colocou nas mãos de Deus com o pouco que tinha. E Deus usou para suprir a necessidade de uma multidão.